qual o maior erro das dietas, dos programas de emagrecimento hoje em dia? E você, como leigo na área, eu vou te perguntar, tem lógica? Eu vou nutricionista, e eu tenho uma equipe de nutricionistas, de médicos, de treinadores, enfim, e a gente trabalha em conjunto. Mas se o paciente ele for individualmente a olhar só para a dieta, e aí eu vou lá e tiro energia desse corpo, e aí do nada eu começo a aumentar cada vez mais o consumo através do exercício físico. Será se vai dar certo? Essa máquina vai dar certo? Eu sempre costumo dizer, se você bota R$10 de gasolina no carro, você consegue rodar 1.000 quilômetros? Não dá. Não, o corpo quebra. Como um carro também quebra. Então, nesse exame eu consigo dar a dose ideal do estímulo. Exata. Então, isso é individualidade. Por que a maior parte dos programas de emagrecimento, às vezes, eles pausam? Ou as pessoas que começam a tentar emagrecer só falam assim, não, vou tirar comida, de uma hora para outra vou fechar, não vou fechar a boca, não vou comer mais nada. Primeiro mês você percebe uma queda de peso. Segundo mês, reduz. Terceiro mês, você para. Por quê? Porque o nosso metabolismo ele tende a pausar, ele tende a travar. O teu corpo ele começa a se defender. Como que ele começa a se defender? Se eu não estou dando energia e eu estou gastando demais, uma hora o corpo vai falar o seguinte, opa, daqui você não tira mais. Então isso é uma defesa natural do corpo. Como também teu corpo ele começa a produzir algumas substâncias, alguns hormônios que fazem você aumentar a fome. Para quê? Para voltar a comer. É muito louco a Por isso que eu te digo, corpo. o corpo é uma máquina. Então hoje eu trabalho muito a ansiedade, a depressão. Lógico, a gente tem médicos psiquiatras, psicólogos em acompanhamento conjunto. Mas hoje eu olho a ansiedade e a depressão de uma forma diferente. Do que se olhava antes? Na verdade, um olhar um pouco mais geral. Se você for ver, a depressão nada mais é do que, se eu falar uma depressão na estrada, é um buraco. É uma queda, né, que você tem. A depressão é uma queda, o paciente ele, geralmente ele tem uma queda de energia. Ele tem uma queda de algumas substâncias, alguns hormônios produzidos no corpo, mas ele tem uma queda de energia. Você já viu alguém depressivo, por exemplo, correr no parque? Não. É difícil. Não tem energia, geralmente não tem tanta energia. Quando eu digo depressões em quadros mais graves, né? Você vê uma pessoa com depressão dorme bem? Não, ela dorme mal. Passa o dia na cama, deitado? Exato. Você vê alguém com depressão comendo bem? E o que eu digo em relação à comida, à atividade física e ao sono? Se eu comparar mais uma vez teu corpo como uma máquina, como um carro, se você bota R$10 de gasolina, você não roda muito. Mas se eu encher esse carro que é a gasolina, se eu encher ele de óleo diesel, ele também não vai andar. Ou seja, se eu colocar comida pouca, ele não anda, mas se eu colocar também comida errada, ele não vai andar. E isso gera um baita estresse no corpo. E a maior parte das pessoas com alterações de ansiedade, de depressão, elas ou comem pouco, às vezes são magrinhas, ou comem demais errado. Ou seja, a fonte principal de energia desse corpo, você não coloca para dentro. Então você não tem energia para funcionar. Como também, eu sempre utilizo o sono como a hora de recarregar a bateria do corpo. Nosso corpo ele funciona através de hormônios, né? Um dos principais é um chamado melatonina, que é o hormônio de sono. Ela começa a ser produzida durante a noite, na hora que escurece, e deixa de ser produzida durante o claro, na hora que amanhece. Hoje, o que é que acontece na vida da gente? Sim. A gente dorme cada vez mais tarde. Verdade. E a gente utiliza cada vez mais o que? Dispositivos eletrônicos. Então, a partir do momento que você vai dormir, coloca o celular na tua frente, o teu cérebro ele interpreta que aquilo ali é dia. Então, ele deixa de produzir o hormônio do sono, né? E o que é que isso acontece? A partir do momento que isso acontece, você não carrega a bateria como tem que carregar. Então, quando eu levo, por exemplo, quando eu falo da ansiedade, quando eu falo de sintomas relacionados à queda de energia, eu tenho que falar do sono de uma forma um pouco diferente.